Bom, gente, segundo vídeo, no caso, segundo vídeo sobre gráfico, né? Nós já vimos o perímetro cefálico por idade, agora nós vamos ver o outro gráfico que é peso por idade. O peso por idade, vocês conseguem ver aqui que já muda a classificação de diagnóstico, muda os scores. Antes, no perímetro cefálico, que era esse, nós tínhamos 3 classificações. Ou o perímetro cefálico era adequado, ou era menor, ou era maior. Aqui, peso por idade, nós temos o muito baixo peso, nós temos o baixo peso, tem diferença, muito baixo e baixo peso, peso adequado e peso elevado. A gente vê aqui que o adequado, qual era o adequado de perímetro cefálico? O adequado era igual ou maior que menos 2 e menor ou igual a menos 2. Então, era esse intervalo entre o menos 2 e o 2, né? Incluindo o menos 2 e o 2. Aqui a gente vê que o adequado também, né? É do menos 2 até o 2, inclui o menos 2 e o 2. Então, o adequado de peso é o mesmo de adequação do perímetro cefálico. Mas agora, bora se atentar aqui com a leitura. Nós temos 4 tipos de diagnóstico, tá bom? Aqui os scores. Eu tenho que quando o ponto de interseção lá, né, do peso pela idade, o ponto, se ele der abaixo do score menos 3, é muito baixo peso. Então, entre o menos 3 e o 2, incluindo o menos 3, né, entre o menos 3 e o 2, é baixo peso. E o adequado vai ser, se for igual ou maior que menos 2, e menor ou igual a 2, né? Esse intervalo aqui, entre os dois, né? O 2 negativo e o 2 positivo. E aqui, quando o peso é maior, peso elevado para a idade, é quando o ponto de interseção dá no score maior que menos 2. Olha no gráfico, é isso daqui. Tá vendo que o gráfico não muda, cara? Então, muda o quê? Agora, tá escrito aqui, esse daqui é do meu arquivo, tá? Essa coluna aqui. Mas no gráfico vai estar lá, aqui no caso, vai estar dizendo aqui, peso para a idade. Peso para a idade, não é perímetro cefálico. Então é peso para a idade e diz a idade aqui. Você só tem que se atentar para saber se você está olhando o gráfico certo de acordo com o teu paciente. E o sexo também, né? Aí no caso do peso, nós vamos ter o gráfico de 0 a 2 anos, de 2 a 5 e de 5 a 10. É 3 gráficos por sexo, né? Então, é 3 para menina e 3 para o menino. Então, é 6 gráficos no total, tá bom? Tem diferença da análise? Não tem diferença da análise comparado ao perímetro cefálico. Como eu falei, não tem diferença. Linha reta, né? Olhando a idade, olhando, antes era o perímetro cefálico, agora vai ser o peso. Viu o ponto de interseção, marca o ponto, apaga as linhas. Viu em qual curva tá, ou se não tá em curva, né? Viu onde o ponto tá para você colocar a classificação de score. Colocou a classificação de score, você agora diagnostica baseado nisso, porque esse daqui é para peso, esse daqui era para perímetro cefálico. Então, a diferença entre os 5 gráficos é você saber qual classificação você usa e, lógico, você saber qual gráfico você vai usar, né? É de peso, qual é a idade, qual é o sexo. Mas a análise do gráfico é igual para todos, tá bom? Então, por exemplo, se o ponto dá aqui, o ponto de interseção, dá bem aqui o ponto. Qual é o score? Score maior que 3. Certo? Porque tá fora da linha do 3. 3 aqui, ó. A curva do 3, essa linha preta, vai até aqui. Tudo que tá fora é maior que 3. Se cair aqui, é maior que 3. Score é maior que 3. Maior que 3, maior que 3, maior que 3, maior que 3. Maior que 3, maior que 3, maior que 3. Tudo maior que 3. Caiu abaixo da linha. Aí, por exemplo, caiu aqui. Então, tá entre essa curva, entre o 2 e o 3. Maior que 2, menor que 3. Se caiu aqui, tá entre essa curva,
Qual é a curva? Entre o 0 e o 2. Então, é maior que 0, menor que 2. Caiu aqui entre essa curva, que é o score maior que 2 e menor que 0. Maior que menos 2 e menor que 0. Se caiu aqui, score maior que menos 3 e menor que menos 2. Se caiu aqui, menor que menos 3. Tá bom? Vocês têm que olharem para a curva e ver se o ponto tá dentro da curva. Se estiver dentro da curva, em qual score tá? Qual intervalo, né? Qual curvinha dá? Porque aqui é uma curva grande, aí eu tenho uma curva, outra curva, outra curva, outra curva. Ou se tá fora da curva. Você só tem que saber para classificar o score correto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. E decorar, né? Essa tabela aqui. Que de tanto vocês verem, você tem que decorar essa tabelinha aqui. Porque, tá, chegou aqui, vocês sabem onde é que tá o score. Mas quer dizer o quê? Porque isso daqui, ó, não vai estar na prova. Isso daqui. Classificação pra você saber. Inclusive, se você quiser a tabela sem isso daqui, né? Pra você usar a tabela sem cortar, você me manda mensagem que eu vendo. Ou você imprime da caderneta e corta na tesoura isso daqui. Que se ela ver no dia da prova, ela vai tomar. Porque ela vai considerar cola, né? Então, bora tentar achar um parâmetro aqui para você conseguir decorar. Você tem que saber que o adequado é entre o menos 2 e o 2, do peso por idade. Que é a mesma coisa que o perímetro cefálico. O menos 2 e o 2 é o adequado. Saber que maior que 2 é peso elevado. E aí nós temos dois tipos de baixo peso. Nós temos o baixo peso e o muito baixo peso. Certo? No caso aqui, o muito baixo peso e o baixo peso. O muito baixo peso é quando é menor que menos 3 e o baixo peso é quando é de menos 3 a 2. Então, muito baixo peso, adequado, peso elevado. Então, com o tempo, vocês decoram. Então, mostrando aqui no gráfico em si, tudo que está menor que o menos 3, muito baixo peso. Tudo que está aqui, ó, muito baixo peso. Entre a curva aqui, que é entre score de menos 3 e menos 2, né? No caso, maior que menos 3 e menor que menos 2, é baixo peso. Aqui, muito baixo peso. Aqui, baixo peso. De menos 2 até 2, positivo, peso adequado. Nessa curva aqui, ó, nessa score aqui no caso, tudo que for acima de 2 é peso elevado, né? Então, se for cair nessa curva, é peso elevado. Se cair fora da curva também é peso elevado, porque tudo que é maior que 2, peso elevado. Inclusive, se for maior que 3, que se for maior que 3 sai da curva, né? Então, é tudo que é maior que 2. Então, você usa o gráfico para você classificar o score. Ah, tá no score maior que menos 2 e menor que 3. Classificou, diagnostica. Aí você vê os 4 parâmetros, né? Menor que menos 3, muito baixo peso. Entre menos 3 e menos 2, baixo peso. Menos 2 até mais 2, peso adequado. Maior que 2, peso elevado para a idade. Aí você diagnostica. Foi analisado a curva de crescimento do gráfico de peso por idade do paciente que encontra-se no score tal, no score, sei lá, no score maior que 0 e menor que 2, que o classifica em peso adequado para a idade. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí nós temos, já falei, né, 3 gráficos para criança, 3 gráficos por sexo, então 3 para menina e 3 para menino. Vocês veem que aqui o peso vai até 10 anos. Então, para adolescente, o peso a gente não faz. Que nem tem, não coloquei aqui nesse slide aqui, mas vocês lembram que adolescente só faz 2 gráficos, né? O peso não é um deles. Só faz IMC
e só faz estatura. Agora nós vamos para um exemplo que eu separei aqui. Esse vídeo aqui só vai ter um exemplo. Os outros vídeos só vão ter um exemplo mesmo, tá? O perímetro cefálico que eu coloquei 3 que era a primeira contato, né, com a análise de gráfico. Nesse daqui vai ter um exemplo e eu vou deixar um exercício abaixo. Se você estiver vendo esse vídeo no Telegram, tá abaixo do vídeo aqui. Se você estiver vendo o vídeo no YouTube, tá na descrição. Então, bora analisar aqui primeiramente esse caso aqui. Temos aqui o gráfico de peso por idade de 0 a 2 anos. Então, o paciente tem que estar nessa idade aqui. Em algum canto aqui. Eu não consigo fazer a análise de gráfico se a criança tivesse 5 anos com esse gráfico. Porque esse gráfico vai de 0 anos, né, que no caso é 0 meses, até 2 anos no máximo. Então, tem que escolher o gráfico certo no sexo certo da criança. Então, aqui, ela tem, no caso, 7 meses. Concorda? Que começa de 0 meses, né? 0 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. 8, 9, 10, 11, 12 meses, que é 1 ano. 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. E tudo mais até 2 anos, que é até onde vai o gráfico, né? Então tá, tem 7 meses já. Coloquei a linhazinha aqui, com a réguazinha lá, para eu saber a coluna. Eu coloco agora a linha para saber o peso. No caso, porque aqui eu não lembro, né? Porque eu já montei esse exemplo já tem um tempo. Mas aqui, no caso, é uma criança de 7 meses que pesa 7 quilos. Aqui é a idade e aqui é o peso em quilos, tá? Então, tem 7 quilos, 7 meses. Aí eu faço os eixos, né? E vejo o ponto de interseção, que é onde as retas se tocam bem aqui. Marco o ponto. Marquei o ponto. E apago as linhas para eu não me confundir. Porque se eu deixar as linhas, tem mais chance de eu tentar classificar olhando a reta. Eu posso pegar o ponto aqui e automaticamente, né, às vezes sem perceber, pego a reta aqui, olho e vejo que o ponto está abaixo do menos 3. Se eu for olhar a reta. Se eu for olhar a reta vai cair abaixo do menos 3 e eu vou classificar ele dizendo que está no score menor que menos 3, que é muito baixo peso para a idade. E não posso olhar a reta, eu tenho que olhar a curva. Então, sugiro depois que fizer a linha, né? Você vai fazendo o gráfico lá para saber certinho. Fazer de lápis, né? Bem fraquinho, que é para você conseguir apagar depois. Marcou o ponto onde as retas se tocam. Apaga essa linha para não se confundir. Agora você olha em que curva tá o ponto. Do mesmo jeito dos outros. Todos os gráficos é a mesma coisa. Olhou em que curva tá, ó. Não tá nessa curva aqui? Que eu marquei? Tá entre o score maior que menos 2 e menor que 0. Essa curva. Esse score. Agora você diagnostica. Ah, Isaac, não tem na tabela de classificação lá como eu considero o paciente se ele tiver nesse score de maior que menos 2 e menor que 0. Só que não é esse o parâmetro. Você colocou o score aqui para você escrever. Você vai colocar no diagnóstico. Aí você tem que lembrar das 4 classificações do peso. Menor que menos 3 é muito baixo peso. Tá aqui no menor que menos 3? Não tá. Menor que menos 3 é esse daqui. De menos 3 a menos 2 é baixo peso. Tá aqui, o ponto tá nessa curva aqui? Não tá. O outro parâmetro é de menos 2 até 2 é peso adequado para a idade. De menos 2 até 2, essa curva inteira aqui, ó. Essa curva inteira. O ponto tá dentro dessa curva? Tá. Ó, bem aqui. Tá dentro dessa subcurva. Mas a curva geral, que é de menos 2 até 2 da classificação lá, adequado, tá aqui dentro. Então, ele tá aqui no meio. Tá aqui,
classifiquei. Paciente, foi feito a curva de crescimento, análise da curva de crescimento do paciente, utilizando-se o peso pela idade, que a classifica, que a coloca no score maior que -2 e menor que 0, que a classifica em peso adequado para a idade. Entendeu? Eu acho que é isso. No peso é só isso mesmo. E eu vou deixar um exemplo para vocês, mas não tem segredo. A análise de gráfico, se for para ficar revisando, revisa com base no perímetro cefálico, porque lá eu expliquei bem mais detalhado. Mas não tem BO aqui. Você olha... Primeiro você olha o gráfico certo, vê o que está sendo analisado. Vai tá no exercício dizendo a idade da criança e o perímetro cefálico, a idade da criança e o peso que ela tem, a estatura que ela tem. Aí você só tem que analisar e você vê a idade da criança e vê quais gráficos você consegue fazer. Porque tem gráfico que você não consegue fazer porque o gráfico não contempla. Né? Não tem como eu fazer peso por idade de uma criança de 11 anos. Por quê? Porque os gráficos vão até 10 anos. Aí depois volta para menino. De 0 a 2, 2 a 5, 5 a 10, acabou. Eu não consigo fazer peso por idade, análise de uma criança de 11 anos ou de uma criança de 10 anos e 1 mês. Entendeu? Então você só tem que saber qual gráfico você vai usar, qual sexo você vai usar e qual o parâmetro, né? Se é o peso por idade, se é estatura por idade ou comprimento por idade, se é... que é a mesma coisa, né? Estatura e comprimento é a mesma coisa. Se é IMC por idade, tá bom? E aí você tem que saber a classificação. Essa classificação é que vocês têm que decorarem. Essa é a segunda classificação que a gente vê, que é de peso por idade. A primeira que a gente viu foi de perímetro cefálico. E tem diferença. Tem que decorar isso daqui. E você olhar pro gráfico e saber. Menor que -3, muito baixo peso. -3 a 2, baixo peso. -2 a 2, peso adequado. Tudo que é maior que 2, tudo que é maior que 2, inclusive que é maior que 3, peso elevado para a idade, entendeu? Aí, pronto, nos vemos no próximo vídeo, que vai ser sobre a altura.